Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É Thiago Aguiar aqui, Mobile Developer, e nesse vídeo eu quero compartilhar aqui com você como criar o Bottom Sheet, tá? Esse aqui é um componente que a gente está acostumado a utilizar. Se você utiliza, por exemplo, o Apple Kit, o Map Kit da Apple, você vai ter esse componente aqui nos mapas do iOS. Então, esse daqui é um componente bem interessante para a gente fazer pesquisas e também a gente consegue fazer outras ações, outros eventos. E se a gente começar a pesquisar, ele automaticamente ele abre aqui em cima também, tá? Então a gente vai aprender nesse vídeo utilizando o SwiftUI para a criação do Bottom Sheet. Então vamos lá, o primeiro passo que a gente precisa para fazer esse Bottom Sheet funcionar é criar a nossa primeira camada de visualização, que vai ser do conteúdo, e na frente dela a gente cria uma camada de visualização do Bottom Sheet. Então, olhando para esse cenário, a gente consegue visualizar que o primeiro conteúdo que a gente vai precisar é de um Z-Stack, para a gente fazer as camadas. Então, eu vou colocar aqui uma cor fixa, um vermelho, e um campo de texto, só para a gente ver se vai aparecer. Então, tá aqui, beleza. Agora, o próximo passo é pegar esse carinha e jogar ele para baixo. Então, aqui com o alinhamento do Z-Stack, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o alinhamento dele no bottom, tá? Então aqui vai ficar um alinhamento embaixo e aqui sim vai ser o conteúdo do meu Z-Stack. E beleza, então ele jogou aqui para baixo o nosso texto Hello World. Então o texto do Hello World seria o que a gente precisaria para criar uma camada à parte. Então vamos começar a desenhar essa camada aqui à parte. Eu vou chamar ele de Bottom Sheet, tá bom? Bottom Sheet. E aqui a gente vai começar a criar a nossa structure do Bottom Sheet, para a gente realmente criar uma camada de visualização. Então ele vai ser uma view, vamos conformar com a SumView, e agora a gente vai começar a desenhar o conteúdo dessa caixa inferior, tá? Eu não vou fazer igualzinho para a gente otimizar o nosso tempo, vou te ensinar o princípio de como funciona o Bottom Sheet. Então a gente pode criar qualquer view que a gente quiser. Eu vou começar criando o VStack e dentro dessa VStack a gente vai colocar todos os componentes que a gente precisa utilizar. E aqui eu vou começar com aquela faixinha, né, com aquele iconezinho que indica para o usuário que ele realmente pode arrastar esse componente. Esse componente é o Capsule, tá? O Capsule você tem que definir, claro, o tamanho dele, senão ele vai ficar muito grande na tela. Então, eu quero que o meu Capsule tenha uma largura de 50 e uma altura de 5, tá? E aqui também eu vou definir para ele a cor dele. Então eu vou usar um fill para a gente preencher com uma cor um pouquinho mais clara. Então eu vou usar o white e por 0,95, ou seja, 95% da sua cor. Então ele fez uma coisinha pequenininha aqui e a gente vai continuar desenhando. Então vamos colocar um text field, que basicamente é o que a gente geralmente usaria como pesquisa. Vou chamar ele de pesquisar e vou definir um texto para ele, que é a variável que a gente precisa do state. Então, eu vou criar um estado só para a gente armazenar o texto em branco mesmo, tá? E aqui a gente já vai ter a definição do text field aparecer. Então, o text field já está aqui. Vou usar um padding para ficar um pouquinho maior. E agora a gente pode definir o conteúdo. Então aqui no VStack, que é a minha caixa inteira do meu Bottom Sheet, eu vou definir algumas coisas. Por exemplo, eu vou pôr um background fixo para a gente enxergar, depois a gente altera ele, tá? Vou pôr um padding também na horizontal de 20. Vou colocar também um padding embaixo de 50 para ele empurrar um pouco. E um padding no topo de 20 também. Tá? Então, o Bottom Sheet já está aqui, já está funcionando o campo de texto. E agora a gente pode colocar outros elementos, porque geralmente quando a gente faz a rolagem, a gente tem uma lista, alguns conteúdos que a gente pode usar aqui embaixo. Eu vou criar uma lista de textos só para também simplificar e a gente ter uma coleção aparecendo, tá?
Então eu vou criar uma scroll view, você pode usar qualquer componente que você quiser. Vou usar uma scroll view na vertical. Deixa eu ver qual que é o autocomplete dele aqui. Não vou mostrar o indicador. E o conteúdo dele vai ser uma coleção de textos. Vamos colocar aqui um for each de 1 até 30 e vamos usar os seus índices como texto. Então, olá, e vamos concatenar com o elemento da tela. Então, a gente já tem uma lista simples, deixa eu só alinhar ela aqui. No reading, que é na esquerda, para ficar melhor. Beleza? Então ela ficou fixa. Aí o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa sentir o comportamento do touch do usuário, do drag do usuário, que a gente chama aqui de gesture. Então a gente vai fazer com que ele entenda o touch e o drag do usuário. Então, o próximo passo agora é dar vida a esse comportamento de scrolling. Então vamos lá, voltando aqui na parte do conteúdo principal, a gente vai precisar identificar, usar um componente para a gente conseguir escutar os eventos de gesture. Então, para fazer isso e começar a entender e interpretar os eixos X e Y da tela que o usuário está executando o touch. Então, o primeiro passo para me enxergar o comportamento da tela rolando, eu vou guardar uma variável, na verdade eu vou guardar o campo de texto, que seria a posição do eixo X e Y, e também da largura e da altura desses carinhas aqui. Deixa eu só formatar o código, ficar mais enxuto aqui para mim. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma variável que vai ser o offset, ou seja, o quanto ele precisa movimentar no eixo Y, tanto para cima quanto para baixo. Esse offset tem que ser um CG float, porque ele trabalha com CG float, né, as coordenadas. A gente vai precisar também enxergar o eixo x, y, largura e altura. Então, eu vou guardar uma variável chamada de translation, que é o movimento, um CG size, que basicamente eu vou começar ali com 0, que é da largura e da altura. E eu também vou guardar a posição. Então, a posição eu vou utilizar o nome de location e vai ser um CG point. E eu vou instanciar aqui o CG point, tá? Então, temos o eixo X e o eixo Y. Essas definições é para me guardar as informações da tela que está sendo scrollada. Então, eu vou criar um VStack e vou criar um texto ouvindo essas variáveis aqui. Então, a largura e a altura e depois o eixo X e o eixo Y. Beleza, então agora nesse momento ele vai começar zerado, ele não vai enxergar ainda, tá? A gente ainda não vai conseguir visualizar. Então a gente precisa jogar todos esses elementos para baixo, tá? Então como é que a gente vai fazer isso aqui jogando eles para baixo? Primeiro ponto é pegar e escutar o gesture, tá? Então a gente precisa de um objeto chamado Geometry Header, que vai fornecer para a gente um callback, que é um leitor que precisa, que vai nos fornecer tanto essas coordenadas de largura e altura da tela, quanto as posições X e Y. E eu vou jogar o meu bottom sheet aqui dentro deste componente. E agora, o que a gente pode fazer é dar um ponto offset neste carinha e jogar ele lá para baixo. Então o eixo Y dele vai ser qual? Vai ser a altura toda que eu quero, menos alguma quantidade para me enxergar ela. Então eu vou usar o reader.frameIn. E aqui a gente pode passar um enum, que é as coordenadas do espaço, que é padrão também. A gente tem algumas opções. Vou passar a global para ele pegar da tela inteira. Vamos pegar a altura. Então ele jogou aqui para baixo, tá? E agora eu posso arrastar um pouquinho para trás, usar o menos 60 aqui. Beleza, então já começou na posição que eu preciso. Outra coisa que eu preciso jogar no centro é as nossas variáveis de apoio. Então eu vou criar um frame aqui com a altura máxima infinito para ele preencher
toda a minha altura. Então o meu VStack agora está do tamanho da minha tela. E agora eu consigo visualizar, toda vez que eu tentar otimizar e rodar esse carinha, eu vou conseguir enxergar o eixo X, o Y, a largura e a altura da minha tela. Então, como que a gente começa a escutar os eventos do usuário aqui? O primeiro passo que a gente pode fazer é usar o offset baseado na variável que a gente criou. Então, esse offset vai ser mudado conforme a gente for fazendo o touch do usuário, tá? Então, isso daqui vai acontecer basicamente com o input do usuário. Então, eu vou criar uma propriedade chamada de gesture, e esse cara espera alguma coisa que seja um gesto do usuário. Então, eu vou criar um drag, que é o que a gente vai precisar, e vou definir um callback, que é o onChanged, e também o onEnded. Então, aqui a gente vai ter o valor de volta, e depois a gente vai ter o onEnded, que também vai devolver um valor para a gente. Então, aqui a gente vai começar a brincadeira das animações aqui para a gente enxergar. Então, o primeiro passo é definir tudo isso aqui dentro do animation para ele não ficar seco, né? Para ele ficar realmente fluido a animação. Então, eu vou guardar o translation, que veio do value, e também vou guardar o location, que também veio do value, tá? Então, vamos enxergar para ver se a gente consegue ver o touch do usuário aqui. Ó, então, o touch está funcionando. Conforme eu vou movimentando, eu já consigo ouvir aonde ele está sendo clicado. Então, qual que é a ideia? A ideia é o quê? Toda vez que eu fazer uma rolagem para cima, este cara tem que acompanhar. E se eu soltar, por exemplo, um pouquinho mais da metade da tela, essa posição até aqui, essa quantidade de pixel, ele tem que jogar lá para cima. A mesma coisa inverso. Se eu puxar para baixo e soltar mais ou menos aqui, ele tem que descer para a posição original. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou verificar se o valor que chegou para mim, né, a posição do eixo Y, onde eu comecei o touch, for maior do que a metade da tela do eixo X. Por que do eixo X? Porque eu quero realmente pegar essa quantidade aqui, tá? Pode ser qualquer valor que você quiser. Eu acho que esse valor fica interessante. E a gente vai verificar também se a altura é menor do que zero e também se o offset está maior do que a quantidade que a gente definiu do tamanho, que é qual? É esse tamanho aqui, ó, que é o final da tela. Então ele tem que ser maior do que este cara aqui, e é claro, a gente precisa inverter a lógica aqui, porque agora a gente está trabalhando com as posições invertidas. Se isso aqui acontecer, aí sim eu vou guardar no offset o novo valor que chegou da altura. Então a gente vai conseguir ouvir o evento de arrastar deste carinha aqui. Ó, agora ele está funcionando. Agora o que a gente precisa fazer é validar o inverso também. Se o valor que chegou, na verdade é essa mesma lógica que está aqui, só que invertida. Se isso aqui for menor agora, o que a gente vai fazer? Se isso aqui for menor, a gente vai fazer a mesma coisa também, só que invertido. Ou seja, a gente vai verificar se ele é maior do que zero e também se o offset é menor do que o zero, que é a lógica invertida. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai guardar no offset, ao invés de ser a altura agora, vamos guardar o valor final, que é este valor aqui. Este valor aqui, que é o final da tela. Então agora o caminho inverso também tende a funcionar. Só faltou somar aqui com o valor final, senão ele não vai conseguir ouvir o último touch. Vamos voltar aqui novamente. E agora o evento de soltar. Então, quando ele terminar a animação, o que ele precisa fazer? Ele precisa ou jogar lá para o final ou jogar para o começo. Então, aqui a gente vai usar a mesma lógica, só que no evento de touch de soltar. Então, o que eu vou verificar? Vou verificar se o valor
do eixo Y é maior do que a metade, aí sim é a hora de ele executar esse evento, tá? Se ele for maior, ele vai fazer isso, ou se ele for menor também, ele vai executar a mesma lógica lá de cima. Então vamos lá. Se o valor final negativo, que agora a gente está trabalhando de cima para baixo, de baixo para cima, for maior do que o meio da tela, a gente vai alterar o estado do offset para o valor original, que é o valor original, só que invertido porque é em cima. Então a gente vai dar um return, senão ele já vai para o offset 0, que é embaixo. Ó, se eu soltar aqui, beleza, foi para cima. Agora a gente tem que fazer a mesma coisa embaixo. Aqui ele não está funcionando ainda. Então a gente vai fazer a mesma coisa com o efeito de cima para baixo. Então se o valor com a altura máxima for menor do que o da tela, o meio da tela, o eixo X, a gente vai fazer basicamente a mesma lógica. Que é o quê? Que é pegar e zerar o offset, ou jogar para cima de volta. Basicamente é este processo. Deixa eu subir, soltou. Quando eu desço, ele faz a mesma coisa. Pega aí que eu coloquei mid, por isso que não está funcionando. É mid, não min. Mid. Que é no meio que eu preciso, na metade da tela. Beleza. Vamos lá de novo. Se eu soltar aqui, ele volta para o início. Se eu soltar um pouquinho mais da metade da tela, ou seja, metade da largura, que é esse mid-x, ele vai para cima. Aqui. A mesma coisa acontece de cima para baixo. Se soltar um pouquinho mais, aí ele desce completo o nosso bottom sheet. Então a gente meio que finaliza. Para deixar uma coisa melhor ainda, para a gente finalizar por completo, é fazer um blur aqui. Então para fazer um blur aqui é só a gente criar um shape de blur, eu vou chamar ele de blur shape, que é uma view lá do nosso UI view que a gente tinha no UI kit. A gente vai precisar de uma view representada aqui, então a gente vai dar um make UI view, e a UI view que a gente vai utilizar é o UI view effect view. Aqui a gente consegue fazer efeitos de blur com este carinha. Então eu vou instanciar ele e vou criar a propriedade de efeito que ele espera por padrão, que é um UI blur, blur effect. E o tipo dele vai ser do próprio sistema. Mas se você for utilizar Dark Mode, tem que fazer as configurações também. E por último, vamos implementar os métodos obrigatórios, que é o update UI view. E aqui a gente tem já preparado uma view que a gente utiliza no UI Kit dentro do Swift UI. Então agora o nosso background eu posso trocar para o Blur Shape. E aqui a gente já vai ter um blur funcionando no projeto. Agora ele já fez um blur, ao invés de ficar o verde. E a gente consegue ver um pouquinho o fundo da tela. Quando você tem uma view, fica mais fácil de enxergar. Vou até trocar de cor para ver se melhora um pouco. Melhorou um pouco. Então, quando você tiver qualquer tipo de visualização, você vai enxergar ele aparecendo, tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha aprendido. Se você gostou, clique no gostei. Não esquece de se inscrever no canal. Isso é muito importante. E também ativar as notificações. Às vezes o YouTube não notifica os novos vídeos aqui do canal. Então, coloca as notificações lá no smartphone também, no seu celular,
verifica se está ativado as notificações e se puder compartilhar esse vídeo também com seus amigos, eu agradeço muito, porque isso ajuda demais aqui o trabalho pelo YouTube, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.